Olá, meus queridos. Aqui é o professor Rogério, mais uma vez aqui para poder trabalhar um assunto novo, sempre relativo a línguas ou a linguagem humana. Há muito tempo que eu estou aqui para poder colocar um novo conteúdo, mas algumas situações aí acabaram me impedindo e eu acabei deixando um pouquinho esse projeto aí do canal do YouTube um pouquinho de lado, mas já estou retomando. E a minha intenção é dar continuidade a esses conteúdos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma questão de concurso que é muito comum cair em algumas provas, obviamente, que é sobre um tema que pouquíssimos alunos dominam. Acho que a verdade é que é sobre imperativo, né? O uso do verbo imperativo e como é que as bancas trabalham essa questão quando elas realmente colocam para testar o candidato, o aluno, enfim. Tá? Então eu gostaria de trabalhar isso e já de antemão já peço um like, já peço para vocês ativem o sininho. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, porque isso é muito importante aí para a gente saber que a gente está tendo um feedback com relação a vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou aqui entrar no nosso canalzinho, no nosso material, tá? O tema que eu coloquei esse não é rimar o modo imperativo, tá ok? Na verdade, para eu ser sincero com vocês, se existem duas coisas que nós estamos deixando de lado, uma na área da língua portuguesa e outra na área da matemática, se me permitem entrar nesse assunto, é com relação a esses temas, o conjugação verbal, né? Pouquíssimos alunos se interessam em memorizar as conjugações verbais e no lado da matemática a tabuada, né? Muita gente, eu sou professor, eu trabalho, eu vejo muitos alunos aí, alunos de ensino médio que sequer conseguem falar uma tabuada de cor. Então, isso daí acaba atrasando, atrapalhando um pouco. Na minha matéria específica, que é a língua portuguesa, a gente percebe a grande dificuldade que o aluno tem na hora de fazer a conjugação verbal. Tá? E o imperativo, que no caso é um pouquinho menos usado, é pior ainda. Então, é importante que a gente compreenda. Aliás, o imperativo não é só para usar ordens, né, para utilizar como uma forma de ordem. Pelo contrário, você pode usar o imperativo para súplica, por exemplo, pedidos e coisas dessa natureza, motivações, conselhos. Ou seja, o imperativo não se limita apenas a colocar uma ordem. Bom, feito esse breve comentário, eu gostaria que vocês compreendessem aqui como é que é feito a construção do modo imperativo, tanto o imperativo afirmativo como também o negativo, tá? Para que quando cair uma questão dessa novamente, você não demore, você acerte essa questão com bastante facilidade. Então vamos lá, vamos dar sequência. Eu vou ler alguma coisa aqui que eu coloquei, que eu deixei escrito, e de vez em quando eu vou dar uma pausa, caso eu ache necessário, para fazermos algum comentário. Veja bem aí, ó. Lendo comigo, olha, um dos conteúdos mais complexos para os estudantes de língua portuguesa é com relação ao uso do imperativo afirmativo e negativo em questões de concurso. Se você faz parte desse grupo com dificuldades, hoje você aprenderá de uma vez por todas e não mais errará, né? Aqui houve um problema de digitação, questões dessa natureza, tá ok? Então, se você prestar bem atenção, você não vai errar mais esse tipo de questão. Vamos lá então, como é que é feita a formação? Vamos começar pelo imperativo afirmativo, que é a primeira maneira aí, talvez até bem mais cobrada, eu diria. Mas, enfim, vamos lá, vamos seguir aqui. Diz assim, olha, as segundas pessoas, ou seja, o tu e o vós, que são, né, raramente usadas na fala do dia a dia, mas que não tem jeito, isso é cobrado no concurso, a gente precisa compreender, né? O tu, por exemplo, eu poderia dizer que existem pelo menos dois estados do Brasil em que a conjugação com a segunda pessoa do singular, que é o tu, ele ainda vigora de acordo com a norma culta. Seria o Rio Grande do Sul e o Maranhão. Se eu não estiver equivocado, não há outro. Não há outro estado. E o voz, então, esse aí é mesmo para literatura, para textos literários. Mas vamos precisar compreender aqui a conjugação desses verbos, okay? desses pronomes com os verbos. Então diz assim, as segundas pessoas, tu e vós, são derivadas do presente do indicativo.
Tá? Então, memoriza isso. Tu e vós sempre do presente do indicativo, no imperativo afirmativo. As outras pessoas são supridas pelo presente do subjuntivo. Mas, professor, qual a diferença entre o presente do indicativo e o presente do subjuntivo? Porque isso aí teria que ser um estudo, né? um curso específico apenas sobre verbos para a gente trabalhar isso. Mas o presente do indicativo fala de certezas, fala de costumes. Já o presente, modo subjuntivo, especificamente fala sobre dúvidas, sobre possibilidades ou até mesmo improbabilidades, ou seja, nada é certo na questão do presente subjuntivo. Então a gente precisa estabelecer essa diferença desses dois modos. Mas seguindo aqui, olha, assim, para formarmos o imperativo afirmativo, precisamos dominar a conjugação do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Lembrando, gente, que o presente, o tempo presente é aquele cujas ações estão acontecendo no momento. Tá? Por quê? Porque, por incrível que pareça, eu encontro alunos que têm dificuldade até mesmo em compreender isso, que o presente fala de situações atuais. Tá? E invertem as coisas, inverte a ideia da estrutura dos tempos verbais. Mas vamos lá, vamos começar por um verbo regular para facilitar o aprendizado, que é o verbo amar, está colocado aí. Por que eu escolhi esse verbo? Porque esse é um verbo regular, o radical ele não muda, então facilita muito. Ele é terminado em AR, tá? Só para dar uma palhinha, os verbos terminados em AR são verbos de primeira conjugação. Existem verbos terminados em ER, são verbos de segunda conjugação, e verbos terminados em IR, que são os verbos de terceira conjugação, tá? Se eu, por exemplo, retirar o AR, aí ó, amar, né, tem o AR, se eu tirar esse AR daí, o que sobrou, ou seja, o A e o M aí, o AM é o radical desse verbo, ok? As letras AM fazem parte aí do radical do verbo, e esse radical não muda quando eu conjugo, por isso que eu estou dizendo que é um verbo regular. Então a conjugação basicona, acho que quase todo mundo sabe conjugar o verbo amar, né? Então aí no presente do indicativo fica eu amo, tu amas, ó, esse S eu falo amas, né, com esse meu S chiado de carioca, mas vamos lá. Eu amo, tu amas, tem um S aí, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Beleza, presente do indicativo. O subjuntivo, a gente utiliza o artifício desse que aí na frente, né? Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Observe que o verbo de primeira conjugação, né? Verbo terminado em AR, faz o presente do subjuntivo em E. Tá? Ó, eu amo, que eu ame. Tu amas, que tu ameis. Tá? Então há uma mudança aí do A para o E. Tá? Isso é importante que a gente perceba. E aí, como é que ficaria a formação do imperativo afirmativo? Olha lá, como já havíamos mencionado, o tu e o vós são formados do presente do indicativo sem o S final do verbo, e as demais pessoas do modo subjuntivo. Então, eu vou retomar, olha, o presente do indicativo nós temos aí, ó, tu amas, né? O meu chiado carioca do S, tu amas. O que vai acontecer? Quando eu formar um imperativo afirmativo, eu vou usar a mesma conjugação, mas eu vou retirar o S. Então, tu amas, eu tiro o S, ficou ama. Então, ama tu. Pronto, eu fiz a formação da segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. O outro, vós amais. Ó, tirei o S, fica amai, vós. Pronto. Então, tem o tu e o vós que são formados do presente do indicativo. Agora, o presente do subjuntivo, ou melhor, o imperativo afirmativo, ele vai ser formado, né? Ou as demais pessoas serão formadas do presente do subjuntivo. Quais seriam as demais pessoas? O ele, o nós e o eles. Tá? Então, por exemplo, na conjugação do presente do subjuntivo fica que ele ame. Eu repito, ó, ame. E o ele aí, para efeitos didáticos, ele fica você, ame você. Que nós amemos, amemos nós. Que eles amem, amem vocês, ok? Então, feito isso, eu tenho a formação do imperativo afirmativo. Agora é só colocar em ordem, olha. Formação completa, ama tu,
ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Fechado? Tranquilo? Então é assim que a gente faz a formação. Lembrando a vocês que não tem primeira pessoa, né? Amo eu. Não existe isso. Tá? A formação do imperativo ele começa sempre com a segunda pessoa. Então, agora, a formação do imperativo negativo é mais tranquila ainda, porque você só precisa da conjugação do presente e do subjuntivo. Então, o presente do subjuntivo, olha, eu repeti aí, ó, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. O que eu vou fazer? Eu vou repetir exatamente essa conjugação verbal no imperativo, com a negativa. Então, olha, que tu ames, não ames tu. Que ele ame, não ame você. Que nós amemos, não amemos nós. Que vós ameis, não ameis vós. Que eles amem, não amem vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, sem nenhuma dificuldade, é só você trabalhar isso com o tempo. Você acaba fazendo isso de cabeça, não precisa ficar construindo conjugação de presente do indicativo e presente do subjuntivo e depois fazer a combinação para encontrar o imperativo afirmativo e negativo. Você de cabeça você já consegue, mas no iniciozinho há uma certa dificuldade, ok? Agora eu vou colocar uma questão de concurso. Essa questão foi da Universidade Estadual do Ceará, para você ver como é que esse tipo de questão cai até para vestibular. E não é uma questão tão antiga não, tá? E o que você vai fazer? Eu vou passar a questão, você vai ver a questão, você vai dar uma pausa no meu vídeo, vai tentar responder em cima do que eu já expliquei até o momento e ver se você vai conseguir responder a questão. Tudo bem? Então sigamos. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto a seguir, com os verbos entre parênteses, no modo imperativo. Tá? Então, essa é uma carta do Ano Novo Emmanuel Francisco Cândido Xavier, Ano Novo. Aí ele coloca, né, Ano Novo é também renovação da nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Ano Novo, novo dia. E aí você começa, você vai ver aí o texto iniciando, né? Nós temos as lacunas e entre parênteses o verbo que deve ser posto nessas lacunas. Então, por exemplo, sorrir. Eu tenho que colocar aí, olha, na letra A, por exemplo, se você ver, até sorria. Na letra B, sorris. Por exemplo, existe a letra C e a letra D que depois a gente vai ver. Seria, por exemplo, sorria para os que te feriram? Seria essa a forma verbal? Ou então sorris para os que te feriram? Seria essa a dúvida. A gente precisa, então, trabalhar a questão. No caso, recordar. Recorde que há mais ignorância que maldade? Ou recordas que há mais ignorância que maldade? Ou uma outra forma qualquer? Então, esse tipo de questão ele vai explorar, na verdade, como você vai trabalhar o imperativo nessas frases. E qual é a dica, qual é a pista, qual é o macete? Observe que em todas as frases, olha, por exemplo, na primeira aí, ó, tem o sorrir, aí vem para os que te. Esse te aí indica a segunda pessoa, ok? Quem está recebendo a mensagem é uma segunda pessoa do singular, é um tu. E vai continuar, olha, busca harmonia com aqueles que não te. Olha, te de novo. Depois você vai encontrar aí, ó, recordar que há mais ignorância que maldade em todo o teu destino. A teu se refere a um tu. Então você vai trabalhar com segunda pessoa do singular. E aí é preciso eu lembrar vocês, quando você for trabalhar segunda pessoa do singular, se for imperativo afirmativo, será o presente do indicativo da segunda pessoa sem o S. E se for subjuntivo, por exemplo, no caso da negativa, né, vai ser do presente do subjuntivo sem tirar nada. Ele vai perfeito ali, apenas substituindo. Tá? Então vamos ver como é que fica a questão agora. Se você ainda está na dúvida, eu sugiro que trave o vídeo agora. Mesmo que você não tenha visto aí a questão da letra C e a letra D, pare o vídeo agora. Tenta ver se você consegue descobrir com esses 6 verbos aí como é que ficariam nessas lacunas. Tá? E aí depois você de posse vai ver a questão para ver se você acertou. Sigamos. Aí temos a letra D, que é sorrir, recorda, condene, desanima, desconsola e esqueça. E na letra D de dado, sorria, recorde, condene, desanime, desconsole e esqueça.
E aí eu coloco os comentários. Olha, para acertarmos essa questão, precisamos saber para que o emitente está enviando a mensagem. Como eu falei para vocês, é para uma segunda pessoa do singular. Eu só estou agora lendo o que eu já havia comentado. Olha lá. Observe as pistas, aí faltou um S, tá, gente? As pistas que o texto nos fornece. Para os que te feriram, aqueles que não te entenderam até agora, em torno do teu destino, ao teu lado, não ter, nem ter, amparando a ti mesmo, teu coração. Tudo isso aí aponta para uma segunda pessoa e está no singular. Então, nestas frases, o emissor dirige sua palavra a um receptor em segunda pessoa. Observe, segunda pessoa do singular. Assim, para montarmos o imperativo, sabemos que está sendo explorado essa segunda pessoa. Então, olha lá, para os que te feriram, vou pegar o sorrir. Se é a segunda pessoa, vamos lá no presente do indicativo. Ó, tu sorris, eu sorrio, tu sorris. E aí o imperativo é formado o quê? Dessa conjugação verbal sem o S. Então vai ficar sorri, tu. Pronto, achei o imperativo afirmativo. E aí, meu povo, se você olhar bem nas 4 opções, somente a letra C possui a conjugação adequada, com sorri. Olha, eu vou até voltar para você ver, ó. Olha lá. Letra A tem sorria, na letra B tem sorris. Agora, na letra C, sorri e na letra D, sorria. Então, quer dizer, eu acertando essa primeira aqui, eu já acertei a questão. Olha que coisa interessante. Ok? E com isso, obviamente, você ganha muito tempo para fazer outras questões que talvez sejam mais complexas dentro da prova. Tá? Mas, obviamente, vamos mostrar os outros verbos conjugados para confirmar realmente que essa letra C é o gabarito da questão. Tá? Então, vamos lá. Olha lá como é que fica o presente do indicativo do recordas também no tu. Tu recordas. Então, quando eu fizer o imperativo afirmativo, sem o S, recorda tu. Vamos voltar ao texto. Olha lá, sorri, perdão, na letra C, recorda. Tá certinho. Vamos lá, agora com o imperativo negativo, que é todo do presente do subjuntivo. Olha lá, que tu condenes. Não condenes tu. Vamos voltar? Olha lá, sorri, recorda, condenes. Tá tudo na letra C. Olha lá, que tu desanimes. Não desanimes tu. Voltando, olha lá, desanimes. Letra C. Olha lá, que tu desconsoles. Não desconsoles tu. Voltando, desconsoles. Letra C novamente. Por fim, ó, que tu esqueças. Não esqueças tu. Voltando, esqueças. Ou seja, a letra C está corretíssima, tá? E é a opção que deve ser marcada. É uma questão que, se você domina a conjugação verbal do presente e do indicativo, do presente e do subjuntivo, e sabe como fazer a formação do imperativo, você não perde uma questão como essa, ok? Então é muito importante que você compreenda isso. Aí eu coloco aí, eu espero que você tenha acertado essa questão, né? Já, se você deu a pausa, ok? E se você gostou do vídeo, peço mais uma vez um like, peço que você se inscreva no nosso canal. Eu devo trazer outras questões como essa, explorando também outras questões de concurso, ok? Então eu vou ficando por aqui e espero vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, meus queridos.